Saúde, irmão, com a paz do Senhor, amém? Irmão, essa noite eu estava em oração e o Senhor me mostrou em visão, e mandava dizer para o seu povo, acredite quem quiser. Ele dizia desta forma, avisa para o meu povo que se não houver a conversão, a mudança de vida na forma de viver, não vai acontecer a cura desta nação. Porque já há mais de um ano o Senhor veio falando por intermédio dessa pandemia e muitos não estão ouvindo. O Senhor falou mais uma vez quando fechou as placas de igreja. Por quê? Porque o povo dá mais importância a uma placa de igreja do que a própria Bíblia, que é a própria palavra de Deus que sai da boca de Deus. E muitos cristãos, quando vai dizer uma coisa, a minha igreja, fulano de tal, de igreja tal, sem citar nome, não fala da igreja de tal. Não, lá é diferente, lá não sei o que, não. Ou seja, e estás completamente fora da vontade de Deus. Irmão, primeiro de tudo, tu não tem igreja. Que a igreja de Cristo é o meu corpo, é o teu corpo. Então o Senhor diz que tem que converter ao Senhor para que haja cura. Na época dos reis, os reis que eram entregues na mão dos seus inimigos, quando vinha a destruição, quando vinha a peste, a fome, ou seja, havia arrependimento, eles confessavam o seu pecado, pediam perdão, se ajuntavam ao povo, fazia a congregação e jejuava. E mudava de vida, mudava a forma de viver, ou seja, a idolatria, que era o mais que era entregue nas mãos do povo, era por conta da idolatria na antiguidade, os reis. E o Senhor me mostrava esta passagem da Bíblia, a folha inteira o Senhor me mostrava e dizia, aqui está a cura. Segundo Crônica, capítulo 7, verso 13 e 14. Se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter, aqui está dizendo, converter os seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, lhe sararei a terra. E o Senhor dizia na visão, avisa que sem mudança de vida não vai haver cura de nação, porque a nação está padecendo por causa de seu próprio pecado. E o pecado, o Senhor está irado, não é contra aqueles que vivem no mundo, não. Eles já escolheram a sua forma de viver, mas quem está dentro da igreja, a ira do Senhor é contra quem está dentro da igreja. É tanto que está morrendo pastores, está morrendo cantores gospel. Ou seja, por quê? Porque não se converteram. Muitos dizem que já é o arrebatamento. Amados irmãos, o arrebatamento está longe de ser, estão perecendo por falta de obediência. Falta de obediência. O irmão Lázaro, citando aqui, pode ter convertido muitas almas e isso pode levar em consideração a ele. Mas, porventura, o Senhor me toca no coração e diz que o irmão Lázaro ele estava envolvido no meio político. Ou seja, o meio político hoje está completamente pervertido, corrompido. Só existe, na maioria, ladrão, na maioria, com exceções de alguns, mas o que nós vemos no mundo político hoje é uma completa corrupção do gênero humano, porque eles não governam para o povo, e a ordem de Deus é governar para o povo, para que o povo viva bem e viva melhor. E aqui em Mateus também diz, 13:15, que o coração deste povo está endurecido e ouviram de mau grado com seus ouvidos e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, compreendam com o coração, se converter ao escuro. Ou seja, mais uma vez aqui o Senhor nos diz. E aqui está no Novo Testamento, porque o povo diz que aquela passagem está no Antigo Testamento, não é por não levar em consideração, mas aqui está dizendo, em Mateus 13:15. Também tem aqui no Atos dos Apóstolos, 28, verso 26 e 27. Dizendo, vai a este povo e diz, de ouvido ouvireis, mas de maneira nenhuma entendereis, vendo vereis, mas de maneira nenhuma percebereis, porquanto o coração deste povo está endurecido, com os ouvidos ouvidos, de má vontade, fechar os olhos, para que nunca
com os olhos veja, nem com os ouvidos ouça, nem do coração entenda, se converta e eu escolho. Ou seja, não existe outro caminho a não ser a conversão. E o Senhor está alertando, passou um ano alertando, e as igrejas foram decretadas fechamento por conta. A guerra que nós estamos enfrentando é espiritual, porque o avivamento está vindo. E ele vai chegar, pode se levantar quem se levantar, o príncipe das trevas, a legião de demônios, ou autoridades, governadores, ou até o chefe supremo desta nação. Se ele se opor contra a palavra de Deus, o castigo virá sobre ele. E muitos vão pagar com a vida. Por quê? Porque estão querendo ser coroado como rei. Estão querendo a glória para si. O Senhor diz que a sua glória ele não dividirá com ninguém. Aqui, segundo Timóteo, também tem uma passagem que muito está com os dias de hoje. Timóteo 4:3, que vem nos dizer, ó, vou ler do 1 até o 3. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exorte com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, montoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Ou seja, aqui está bem claro, né? E é o que nós estamos vendo no mundo de hoje, no mundo cristão, buscando uma igreja que se adeque aos seus desejos, que diga o que ela quer ouvir, que diga o que ela vai receber, que profetize cura, que profetize bênção, chave de carro, chave de casa, muito dinheiro. Mas, irmãos, vocês estão caminhando por um caminho completamente tortuoso, caminho que leva à morte, a morte eterna. Porque pessoas assim, elas já estão mortas, que não vivem, não temem a palavra do Senhor. E o Senhor está dizendo que nos últimos dias irá acontecer isto, que pessoas não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, ou seja, mestres, né? Conforme as suas próprias concupiscências. Ou seja, comichão, venha nos dizer, ó, desejo, tendo desejo nos ouvidos, né? De ouvir o que lhe agrada. E por esta razão nós estamos vendo o mundo perecendo. E o Senhor dizia nesta visão, que diga ao meu povo, que aqui está a minha cura. Não existe outro remédio, não. Mas estão preferindo morrer do que ouvir a voz de Deus, se converter. O Senhor mostrava, segundo Crônicas 7, 13, 14. Está aqui a cura do Senhor. O Senhor me mostrou em visão. Acredite você se quiser ou não. Porque quando falamos a verdade, não dão crédito. Mas se for um mentiroso, chegando falando, muitos acreditam. Por quê? Porque quer ouvir palavra de prosperidade, quer ouvir que o anjo do Senhor vem derramar bênção na sua casa, quer ouvir. Nós colocamos uma passagem na Bíblia. Se for de convertimento, ninguém olha. Se for de prosperidade, todo mundo dá like, todo mundo dá amém, dá glória a Deus. Ou seja, estão querendo ouvir o que deseja o seu coração. E por esta razão está vindo a repentina destruição sobre esta nação. Por quê? Porque não estão temendo a palavra do Senhor dos Exércitos. Porque não querem viver conforme a lei divina. Irmão, é tempo. Nós estamos vendo tudo o que está acontecendo por conta do ser humano, por conta dos cristãos, por conta da idolatria. Um outro dia o Senhor me dizia
que o maior pecado que o ser humano está a cometer contra ele é a idolatria, é amor ao dinheiro, amor demasiado ao dinheiro, amor a pai, mãe, ou seja, todas essas coisas o Senhor condena, porque ele diz que aquele que ama pai, mãe, filho, filha, marido, esposa, mais do que ele, esse não é digno dele. Aqui todo mundo, todo crente é a boca de crente, boca dos evangelhos. Dizer que a lei de Deus foi abolida. Mateus 5,17, o Senhor diz que ele veio não para abolir a lei, mas sim para que ela se cumpra. Aqui no capítulo 4 de Hebreu, no verso 8, diz assim: porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia, porquanto resta ainda um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a alma, até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração.